Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e paz a você e também a toda a sua família. Com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, mais uma vez nós nos encontramos aqui pelas ondas da Rádio Paranaíba FM, para juntos estarmos meditando o Evangelho de hoje. E eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao 25. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os fariseus perguntaram a Jesus: quando chegará o reino de Deus? Ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem se pode dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E ele disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Quando disserem está aqui ou está ali, não deveis ir nem seguir. Assim como o relâmpago brilha de repente de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje a direção, para esta meditação de hoje é sobre a vinda imprevisível de Jesus Cristo, a parousia, a segunda vinda de Jesus. Então hoje o Evangelho nos aponta para essa direção. E nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus voltará, mas sabemos que os sinais se cumprem nos nossos dias. Então, oremos e vigiemos, Assim como foi lá na manifestação, lá no Antigo Testamento, Quando Deus mandou Noé construir a arca. E Noé estava construindo a arca, e todos zombavam de Noé. E de repente veio o dilúvio e grande foi a ruína. E poucos se salvaram. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, que somos cristãos, nós temos que orar, nós temos que vigiar, estarmos de acordo com Jesus Cristo, colocando em prática a vontade de Deus no nosso dia a dia. Então, o Evangelho relata aqui para nós, no versículo 20, os fariseus perguntaram a Jesus quando chegará o reino de Deus. Os fariseus, eles queriam, pegar Jesus por palavras, Então eles estavam interrogando Jesus, por palavras. Então os fariseus, a gente sabe que eles sempre questionavam, Jesus Cristo. E eles estavam esperando, eles queriam ver sinais da manifestação gloriosa de Jesus. E não é assim, meu irmão e minha irmã. Jesus, ele vai vir, vamos colocar aqui um exemplo para nós. Nós estamos aqui agora, Jesus, ele vai manifestar assim, de um piscar do olho. Então, os fariseus, eles, de todo jeito, eles queriam, ver sinais. E então Jesus responde, Ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. E aí a palavra vai dizendo para nós no versículo 21.
Nem se pode dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E Jesus, né, deu essa resposta aos fariseus, mas eles não compreenderam que o reino que estava entre vós era o próprio Cristo. E Jesus, ele está no meio de nós, meu irmão e minha irmã. Quando nós colocamos em prática a vontade dele, quando nós somos honestos nos nossos negócios, hoje nós vemos tantas pessoas que passam a perna uns nos outros, né? Isso é triste. Isso é contra testemunho. Então nós que somos cristãos, que quer um dia morar com Jesus no céu, nós temos, né, de andar de acordo com a palavra de Deus. Colocar em prática a vontade de Deus. Então o reino de Deus está no meio de nós. Quando nós vivemos os mandamentos, somos honestos nos nossos negócios, colocamos os verdadeiros valores de Deus em prática. E Jesus, ele manifesta assim na nossa vida. E ele vai manifestar, meu irmão e minha irmã, com grande poder e glória. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas vamos, né, orar e vigiar, porque a vinda de Jesus é imprevisível e nós sabemos, né, que os sinais se cumprem por todas as partes da face da terra. E vamos passar aqui para o versículo 23. Quando disserem está aqui ou está ali, não deveis ir nem seguir. Então quer dizer, meu irmão, minha irmã, devemos tomar cuidado com aqueles que marcam a data para o retorno de Deus. Todos os que marcaram datas para a vinda de Jesus se deram mal. Todas as profecias falharam. Então, estamos aí chegando, né, no final do ano, e no final do ano a gente, nos noticiários, né, a gente vê tantas coisas, né, relacionadas, né, a isso, né. As pessoas às vezes não têm sequer um conhecimento da palavra de Deus e muitos caem nas lábias dos falsos profetas, né, que marcam a data para a vinda de Jesus. Então nós temos que tomar cuidado. Nós que somos cristãos, nós temos que tomar cuidado para não cairmos, né, nessas falsas profecias, né? Nós temos o quê? Nós temos que acreditar nas profecias que Jesus deixou para nós na palavra de Deus. Podemos perceber, né, ler nos evangelhos, né, e também algumas cartas do apóstolo Paulo. Eles não marcaram data para a vinda de Jesus. Não marcaram data. Somente o Pai sabe a hora, né, verdadeira da manifestação gloriosa de Jesus na sua segunda vinda. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que estarmos sempre, né, de acordo com a palavra de Deus, orar e vigiar. Né? Orar e vigiar quer dizer, nós temos que sermos cristãos verdadeiros. Nós temos que colocar em prática a vontade de Deus. E hoje, meu irmão, minha irmã, nós podemos ver com nossos próprios olhos, né? A maioria da sociedade não acredita mais em Deus. A maioria da sociedade hoje colocou Deus em segundo plano. É por isso que o mundo está em ruínas. É por isso que muitas famílias estão em ruínas. É por isso que tantas coisas não dão certo na face da terra. Por quê? Porque a maioria do povo esqueceu de Deus. A maioria do povo não acredita mais em Deus, mas acredita nas riquezas, na sensualidade, nos poderes transitórios aqui deste mundo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, devemos tomar cuidado com aqueles que marcam a data para o retorno de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, no versículo 24 aqui do evangelho de hoje, né, de Lucas capítulo 17, aí a palavra vai dizendo para nós também, assim como o relâmpago brilha de repente de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem. Então Jesus, ele vai vir num piscar de olhos. Jesus,
ele vai manifestar com grande glória e poder. E todos os olhos verão, aqueles que estiverem aqui nessa terra, todos os olhos verão a glória de Deus se manifestar. Então, num piscar de olhos. Então, meu irmão, minha irmã, volto a dizer, oremos e vigiemos. Busquemos o nosso Deus enquanto há tempo. E Deus, ele está dando uma oportunidade para cada um de nós converter, arrepender dos nossos pecados. Quando está, o tempo está para chuva, dá aqueles trovões, aqueles raios, E eu fico imaginando como será essa manifestação gloriosa de Jesus. E todos os olhos verão esta manifestação gloriosa de Jesus na sua segunda vinda. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ele pode voltar a qualquer hora, a qualquer minuto. E nós podemos ir também ao encontro do Senhor Jesus através da nossa morte. Então hoje essa meditação para todos nós, é que nós devemos orar e vigiar. Meus irmãos e minhas irmãs, eu fico imaginando, e às vezes eu fico imaginando como será essa manifestação de Deus, Vai ser uma grande manifestação. Talvez nós que estamos aqui na terra, talvez nós podemos ver essa manifestação gloriosa de Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar amanhã, pode voltar daqui 100 anos, mas nós não sabemos o dia. Mas nós devemos orar e vigiar. E meus irmãos e minhas irmãs, aí a palavra também vai dizendo para nós, no versículo 25, antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Então Jesus, ele estava falando ali, para esses fariseus e também para alguns judeus, que ele sim deveria morrer na cruz para a nossa salvação. Veja bem, antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Então Jesus, aqui nesse versículo, ele estava dizendo sobre a sua paixão e morte na cruz. E aqui a gente percebe também a palavra sofrer e a palavra rejeitado. E Jesus, ele continua sendo rejeitado por essa nossa geração atual. Jesus, ele continua sendo rejeitado quando nós não colocamos a palavra dele em prática. Quando nós não colocamos os mandamentos dele em prática, ele continua sendo rejeitado pela maioria da sociedade. E Jesus, ele sofre quando nós estamos longe dele. Quando nós não damos importância para os seus mandamentos, para a sua lei. Sobretudo hoje também eu falo aqui como nós que somos cristãos católicos, como Jesus sofre, Tantos católicos que se dizem ser católicos, mas não colocam o que realmente a doutrina da igreja ensina para nós. Quantos católicos estão desviados em tantos lugares, tantos lugares que não professam Jesus como o único Senhor e Salvador. Então Jesus, ele sofre. Jesus, ele sofre quando nós não colocamos em prática a vontade dele. E hoje Deus está dando essa oportunidade para cada um de nós colocar em prática a vontade dele. Você não está ouvindo aqui esse programa por acaso, meu irmão, minha irmã. É o Espírito Santo que te trouxe você aqui hoje para você estar ouvindo essas palavras. Então, que nós possamos, a cada momento, a cada segundo, colocar em prática a vontade de Deus, estarmos atentos, não vamos cair nos lábios dos falsos profetas que marcam a data para o retorno glorioso de Jesus na sua última vinda. Mas vamos orar e vigiar. Nós sabemos que os sinais estão acontecendo e está bem perto de nós.
Os sinais estão acontecendo na nossa cidade, né? Veja os acontecimentos atuais. Meus irmãos e minhas irmãs, oremos e vigiemos. E terminando essa meditação de hoje, eu quero mandar um grande abraço para o Jair da Casa Lar, para o meu irmão Vanderlei, sua esposa também, que Deus possa abençoar. E mandar um grande abraço também para você aí que está nas cidades vizinhas, nos outros países, nas comunidades rurais. Deus abençoe você e toda a sua família, aos irmãos evangélicos também, aos irmãos católicos. Um grande abraço para o Padre Leonildo. E agradeço mais uma vez o Marquinho que me auxiliou aqui na mesa de som. E com a graça de Deus, meu irmão, minha irmã, na próxima quinta-feira, estarei aqui novamente, assim se Deus permitir, para juntos estarmos meditando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, e é sobre essa proteção que vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.